Quando eu era pequeno, eu morria de medo de alma. E essas histórias não faltavam. Mulher de branco, à meia-noite, saindo do cemitério, braços saindo de túmulo, vozes. Tudo isso me tinha medo da gente. Inclusive, existia uma história engraçada que dizia que um certo cidadão bebeu demais e ia voltando para casa. Só que quando foi passando do lado do cemitério, não aguentou e dormiu em cima daqueles túmulos que ficavam grudados no muro do cemitério. E lá passou a noite toda. De manhã cedo, quando o sol bateu no seu rosto, que ele se acordou, vinha um pescador da banda da beirada com as costas de caranguejo. E ele foi pedir informação, então, ei, o cara se assustou, soltou as cordas de caranguejo e ele pegou aquelas cordas e em seguida foi vender no mercado. O cemitério, existem essas histórias, mais histórias para nós conhecermos. Vamos lá? Antes de existirem os cemitérios, a população era enterrada dentro da igreja. Aqui no Aracati, era enterrado dentro da matriz. As igrejas, elas eram consideradas Campo Santo. E para você conseguir a salvação, era necessário ser enterrado em Campo Santo. Quem administrava e quem construiu a igreja matriz de Aracati foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então, a partir dessa grade para o altar, eram enterrados os homens. Da grade para a porta de entrada, eram as mulheres. E nas laterais, eram enterrados os índios convertidos ao catolicismo. E existia também uma norma, um princípio, que se dizia que quanto mais você fosse enterrado próximo ao altar, era mais fácil de se conseguir a salvação. Por isso, os ricos da cidade, as pessoas importantes, eles compravam túmulos mais próximos ao altar. Aqui fora da matriz, que era chamado o areal, eram enterrados os suicidas, os homicidas e os índios não católicos. Porém, existe uma pessoa muito importante, que foi o Dr. Cristóvão Mallet, um médico muito famoso, que ajudou os aracatienses na epidemia de febre amarela em 1856, e do qual ele também foi vítima, que está enterrado exatamente aqui, fora da igreja matriz, porque a sua religião era da igreja anglicana. Quando a população cresceu e as igrejas já não cabiam mais de enterrar tanta gente, e à medida que se aproximava a epidemia de febre amarela, Aracati tratou de criar o seu cemitério. Então esse cemitério foi criado em 1860, às vezes a contragosto de algumas irmandades religiosas, como a Irmandade do Santíssimo Sacramento, porque ela administrava os túmulos da matriz, e agora existe uma certa resistência. Mas aí também ela alegava que era necessário enterrar as pessoas em Campo Santo. Então o que foi feito? Foi criado a igreja de São Pedro, aqui dentro, considerado o cemitério Campo Santo, e para você ter uma ideia, havia essa igreja de São Pedro, ela dá exatamente para a matriz. E existia, aqui na antigamente não tinha rua, era apenas pequenas casas e um areal grande, foi feito um pequeno calçamento em torno da largura de 1 metro, 1,5 metros, ligando a igreja de São Pedro à igreja da matriz. Então, a Rua do Cemitério, o pessoal não queria muito dizer chamar de Rua do Cemitério, chamava Rua do Calçamento por causa dessa pequena calçada que existia entre as duas igrejas. Aqui nós estamos diante de um túmulo diferente. É um túmulo judeu. Vocês podem observar que ele não tem o símbolo do cristianismo, que é a cruz. Ele pertenceu aqui a Albert Klein, que foi da família do famoso pianista aracatiense Jacques Klein. Normalmente, nós católicos, nós depositamos coroas de flores, que a coroa, por ser um círculo, ela significa o infinito. E as suas cores
das flores tem uma simbologia diferente. O branco é a pureza, o amarelo normalmente é a saudade de um amigo, o vermelho normalmente vem da mulher, a paixão da mulher expressando pelo marido que ali faleceu ou do marido pela mulher e vice-versa. E a cor roxa, a lilás, é a piedade que nós pedimos para a pessoa que ali morreu. Diferentemente, os judeus, eles não depositam as flores, eles depositam uma pedra, porque demoram muito tempo em cima, demoram muito mais do que as flores em cima dos túmulos. O túmulo que nos chama a atenção aqui no cemitério é o do Coronel Alexandrino, um homem muito rico da sua época e que lutou pela abolição dos escravos. Aqui está enterrado ele, o filho dele e o neto. A gente pode ver que o túmulo já é da época da Arte Nouveau. É tipo como se fosse semi-industrializado. Lá no ápice nós temos uma cruz céltica, que é a cruz latina com um anel ao redor das interseções dos braços da cruz. Essa cruz céltica, ela existia já antes do catolicismo. Ela funcionava como um amuleto, como um heroísmo, uma coisa de proteção aos nórdicos nas suas batalhas. E à medida que os nórdicos se converteram, ela passou também a ser símbolo do catolicismo. E aqui, logo abaixo dela, nós temos uma capela, onde nós temos uma mãe com o bebê nos braços, porque exatamente está enterrado o neto do Coronel Alexandrino, que morreu com 9 meses de idade. Nós estamos diante de um dos túmulos mais imponentes do cemitério São Pedro de Aracati. É o túmulo que pertence a Joaquim Antunes de Oliveira e família. O Joaquim Antunes Oliveira, ele foi irmão do Barão de Messejana, morou onde é hoje o Museu Jaguaribano. Nós podemos ver que é um túmulo todo feito em mármore Carrara, que vem da Belle Époque. Essa época, os túmulos eram exclusivos, eram únicos, eram confeccionados conforme o gosto da família. E como nós podemos ver, lá em cima, nós temos uma cruz radiosa, que ela significa o triunfo. Ao lado, existiam 2 fogaréus. Hoje só existe um, aquele lá que significa a purificação. E essa parte triangular em cima vem da Santíssima Trindade. E aqui, como a gente pode ver, 2 anjos que são mensageiros de Deus, um com o símbolo maior do cristianismo, que é a cruz na mão, e o outro que olha para o horizonte e mostra toda a família. E por fim, aqui bem embaixo dessas inscrições, nós temos essa PNAM. Isso significa, é um pedido para que todas as pessoas que passem por aqui rezem um Pai Nosso e uma Ave Maria em intenção das almas que aí estão. O cemitério, durante muitos anos, ele terminava exatamente aqui. Esses eram os últimos túmulos, e aqui existia um muro. Esse aqui já é uma parte nova que fizeram para adequar às necessidades. E aqui ficava o túmulo dos irmãos maristas. Lembro bem que, quando eu estava lá na 5ª série, morreu um irmão marista e nós, alunos, todos viemos para o sepultamento. E eu fui escalado para recitar uma poesia, lembrar os últimos momentos de saudade para o tão querido irmão. E logo que aqui chegou, rodeado de alunos, de professores, me colocaram, eu era criança, me levantaram e me colocaram em cima do túmulo para eu falar lá de cima. Só que na hora que eles me colocaram, que eu pesei em cima do túmulo, saiu um enxame de abelha. Meu amigo, foi um corre-corre dentro desse cemitério. Era menino correndo para tudo que é canto. Eu pulei o muro, corri por fora. E era aqui um quebradeiro de cruz mais horrível do mundo. Passamos quase 2 dias sem ter aula do irmão Carlos, um gordo professor de matemática, que foi todo picado, não tinha condições de dar aula. É uma pena, mas aconteceu. Conversa de cruzada.